Vamos gravar esse vídeo? Vamos gravar? Coloquei isso aqui, não sei porquê. Eu tava tentando gravar esse vídeo, sabe? E aí, eu coloquei isso aqui. Porque tava aqui na minha mesa e aí eu coloquei. Usei no carnaval. Na escola que eu trabalhava. Enfim, gente, já tentei gravar esse vídeo uma vez, não consegui. Então eu trabalhando numa obra super perto daqui da minha casa, tá? Inclusive aqui embaixo da minha casa. E tá maior barulho, não ia gravar vídeo, mas eu fiquei tipo, vou tentar, porque de vez em quando dando uma parada, tipo agora, então tá dando uma trégua. Não coloquei nada na cara, não fiz maquiagem, porque eu tô fazendo tratamento de pele, porque minha pele tem várias manchinhas e eu quero que elas saiam. Isso aqui já tá bem melhor, porque tava bem pior. E eu achei melhor não colocar maquiagem enquanto eu tô fazendo esse tratamento de pele. E meu gato tá dormindo ali. Todas essas coisas que eu tô falando, eu já falei no vídeo que eu gravei antes, mas aí eu não consegui gravar ele até o final porque eu ainda tô sem editar vídeo, mas com sorte esse vai ser o último vídeo sem edição, porque eu comprei um notebook que ele tá ali atrás, que eu já falei isso também. E o vídeo de hoje é sobre algo que eu queria falar há muito tempo, mas eu não tava me sentindo bem pra fazer vídeo, sabe? Eu ainda não tô muito bem pra fazer vídeo, ou eu esqueci como faz vídeo, que eu tô tipo, meu Deus, o que é que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou contar essa história. Que é isso? E realmente é até um tema bem difícil, sabe? E não sei se eu vou ser muito específica quanto a isso, porque eu acho que pode ser até um gatilho para algumas pessoas, né? Não sei. Mas eu vou contar a minha história com o que vocês estão vendo aí no título, que eu acabei de esquecer. Crise de ansiedade ou ataque de pânico. Enfim. Não sei muito diferenciar os dois, sabe? Não sei se eu tive uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico ou é a mesma coisa. Acho que não é a mesma coisa, tem as suas diferenças, mas não sou psicóloga nem psiquiatra, não tenho tanta certeza sobre as diferenças. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a partir dos meus 13 anos eu comecei a ser muito fã de filmes de terror e sempre procurava na internet, no YouTube, né, vídeos com essa temática de assombrações ou, sabe, esse tipo de coisa. Até procurei uma vez exumação de corpo e aí eu vi um cadáver sendo tirado lá do cemitério, enfim, da tumba, né? Por que eu fazia isso? Eu não sei. E tudo bem, sabe? Na época, tudo bem. Até minha conta no YouTube, quando eu abri, assim, já aparecia lá tantas múmias e aí umas thumbs de vídeo, assim, bem não tão legais. Eu até abri o meu canal no YouTube na casa de uma amiga minha e quando veio lá as recomendações, ela, Dani, o que é isso? Por que tá aparecendo essas coisas aqui? É porque eu assisto esse monte de vídeo e eu assisto esses tipos de vídeo sempre. E não me afetava, sabe? Até que aconteceu uma coisa em 2014, que eu fiquei 6 dias sem dormir à noite. Então, durante esses 6 dias eu ficava dormindo só de manhã. Não vou contar essa história, porque eu quero contar o que aconteceu em 2018. Que foi aí que eu tive um ataque de pânico, ou uma crise de ansiedade, que foi muito difícil mesmo, sabe? Já tive uma outra vez aí, mas que não foi em relação a isso especificamente. O que aconteceu foi que eu estava assistindo uma série da Netflix, uma série que é meio documentário na Netflix, e acabaram falando sobre uma história, sabe, que tinha encontrado um corpo em tal canto. E eu fiquei muito interessada, não vou entrar em muitos detalhes. Eu fiquei muito interessada nessa história. Tá ouvindo o barulho? Fiquei muito interessada e fui pesquisar, porque sempre que tinha alguma coisa assim misteriosa ou, sabe, macabra, eu ia atrás e lia, via vídeo, sabe, estudava o negócio mesmo. Gostava de ver aqueles programas de serial killers. Tinha uma série que passava no Discovery Channel que chamava Assombrações. Quando eu era adolescentezinha, eu assistia. E à noite, era antes de dormir. Eu via antes de dormir, ia dormir, não ficava com medo, ia pra escola no dia normal, tudo normal. Não sei porquê, depois eu fiquei com medo, e aí foram acontecendo essas coisas. E em 2018, né, como eu tava falando, eu fui pesquisar sobre esse caso, que encontraram um corpo num canto aí. Não vou dizer onde foi, que vai que as pessoas vão lá atrás. E aí,
eu li várias matérias sobre isso que tinha acontecido há um tempo atrás. E eu vi vídeo também que falava sobre, né? E tinha as recomendações, várias e várias recomendações, e eu vi vários e vários vídeos. Só que num desses vídeos teve uma imagem que me perturbou. Não vou especificar também, não vou falar nem qual foi o vídeo, acho que eu nem lembro mais, graças a Deus. Mas teve uma imagem que me perturbou e essa imagem não saía da minha cabeça. E eu fiquei bem fragilizada, sabe, com o que eu tinha visto. Só que assim, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E pra quem entende, sabe, TOC não é exatamente mania de limpeza. Pode ser que você tenha esse sintoma de mania de limpeza, né? Você tem problemas com germes, mas não é exatamente isso, sabe? Tipo, eu não tenho esse problema muito. Eu até que sou uma pessoa meio acha que tudo tá sujo e tal, mas eu não tenho tanto problema com limpeza, não. O meu já é, não sei, um pouco mais complexo. Não sei se seria mais complexo, mas é diferente, né? Por exemplo, quando isso aconteceu, eu sabia que eu tinha ficado assustada com aquela imagem, eu sabia que aquela imagem me perturbava de alguma forma, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava voltar lá pra olhar de novo pra essa imagem, porque da última vez que eu olhei pra ela, eu não tinha olhado do jeito certo. Eu tinha que voltar lá, olhar de novo pra olhar do jeito certo e depois eu nunca mais precisava voltar lá. Então eu voltei, vi a imagem do vídeo de novo, olhei do jeito certo que eu devia olhar. Só que ao invés do sentimento ruim que me dizia pra voltar lá passar, ele só se agravou e foi se agravando cada vez mais. Então eu tinha que voltar lá várias vezes. E depois esse sentimento passou a me dizer outras coisas. Passou a dizer, por exemplo, que eu tinha que pesquisar um determinado tipo de vídeo. E todos os vídeos que eu acabava encontrando me davam muito medo, eu ficava com aquela angústia e aquela ansiedade, e eu achava que eu nunca ia me livrar desses sentimentos ruins. E isso aconteceu numa sexta ou num sábado, e eu lembro que no domingo eu pedi pros meus pais pra ir pra igreja com eles, porque eu tava com muito medo. E eu já não ia mais pra igreja, não vou muito pra igreja. Eu acho que essa foi a última vez que eu fui pra igreja, inclusive. E quando eu tava tomando banho, começou a vir um sentimento muito ruim. O mesmo sentimento, só que de uma forma pior, dizendo pra eu ir de novo voltar naquela primeira imagem. Porque eu tinha comentado no vídeo, de fato eu tinha comentado, e eu precisava apagar aquele comentário. Então, quando eu tava tomando banho, eu tava escutando música no celular, peguei o celular, procurei de novo o vídeo, voltei na imagem, apaguei o meu comentário, no vídeo, né? Apaguei o meu comentário, só que eu vi lá os relacionados e acabei vendo outra imagem que me perturbou. E eu fiquei assustada, porque depois que eu vi a outra imagem que me perturbou, os sentimentos voltaram, dizendo pra eu olhar aquela outra imagem de novo. Só que eu tava muito desesperada, eu comecei a me sentir muito mal. Eu larguei o celular, não no chão, eu larguei lá onde ele tava, lá em cima do armáriozinho, e meu coração começou a bater muito rápido, eu fiquei sem ar. Quando eu olhava assim pra algum lugar, sabe, era como se toda, assim, parte da minha visão tivesse escurecida e eu só conseguisse ver o que tem bem na minha frente, sabe? E todo esse resto aqui que a gente consegue ver, tava tudo escuro, escurecendo assim. Eu não conseguia respirar, era como se eu estivesse sendo sufocada. E todo o meu corpo, eu sentia ele todo gelado, principalmente a nuca e essa parte aqui da cabeça, sabe? E eu pensei que eu ia morrer. Eu realmente achei que eu ia morrer. E eu fiquei, meu Deus, eu não tô entendendo isso que tá acontecendo. Por quê, sabe? Por quê? E foi muito difícil. Muito, muito difícil. Eu sei que eu consegui me acalmar respirando, né? Peguei o celular de novo. Não tinha nem tomado banho direito. Eu peguei a toalha, peguei o celular, saí do banheiro, fui trocar de roupa pra sair. E eu não me lembro se eu cheguei a voltar a ver essas coisas, não. Eu acho que foi o que me, sabe, foi o que me acordou, assim, de mesmo, não importa o que eu esteja sentindo, eu não vou voltar a procurar esse tipo de coisa. Aí eu decidi não ver mais filmes de terror, decidi não ver mais esse tipo de vídeo, na verdade eu decidi
dar um tempo e depois ir atrás. Eu até pedi de um amigo meu pra me ajudar. E até quando eu ia assistir alguma série que eu achava que poderia ter alguma coisa que ia me fazer medo, né? Eu perguntava pra esse meu amigo se ele achava que ia ter ou não, ou se ele tinha assistido, entendeu? E eu planejava voltar a assistir filmes de terror depois, mas agora, 2 anos depois, eu não quero mais. Eu não tenho mais vontade, até que eu tenho um pouquinho de vontade, mas que saco, né? Vocês concordam que é um saco ter vizinhos? Eu concordo muito. Enfim, eu não acho que seja bom voltar a ver esse tipo de vídeo. Eu acho que eu tô bem sem assistir esses vídeos, sem ver esses filmes. E é isso, eu acho. Foi um momento bem difícil. Não tive mais crise de ansiedade nem ataque de pânico depois disso. Tive por outros motivos antes disso, mas não tive mais. Nem nessa época, por causa do coronavírus, não tive, não. O que é ótimo. É isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência dessas e o que vocês fizeram pra se sentir melhor. Porque eu lembro que eu respirava forte e o ar pelo nariz, né? Entrava pelo nariz e saía pela boca. E eu consegui me acalmar um pouco. Uma vez eu fiz isso quando eu tive um ataque de pânico dentro do ônibus também. Só que aí eu pensava que alguém ia me matar dentro do ônibus. Não sei porquê. Mas é isso. E é por isso que eu não vejo mais filmes de terror. E nem vou ver, provavelmente. Não sei. Talvez no futuro, quem sabe. Obrigada por assistir. Esperamos os futuros vídeos serem editados. Tchau, gente.